E aí pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo, Professor Samuel Mendes, e hoje nós vamos resolver aí algumas derivadas, ok? Então, primeiramente nós vamos começar resolvendo aqui f de x igual a raiz quadrada de x vezes secante de x. A primeira coisa que devemos fazer, melhor, que devemos saber, é que vamos estar utilizando a regrinha do produto, tá bom? Se você não sabe, é o quê? A derivada do primeiro vezes o segundo mais o primeiro vezes a derivada do segundo, tá certo? Essa daqui é a regrinha do produto que nós vamos estar utilizando para calcular a derivada aí dessa função, tá bom? Escrevendo aqui essa função, o que nós vamos ter, tá? Primeiramente, a gente vai ficar com o seguinte, ó, f' de x é igual, primeiramente, a raiz de x, eu vou derivar ela, né? Vou multiplicar pela secante de x, mais, agora eu faço o seguinte, ó, a raiz de x que multiplica a derivada da secante de x, certo? E aí, o que a gente faz? Olha só, a primeira coisa que a gente sabe que para derivar uma raiz quadrada, tá? A raiz quadrada aqui, nesse caso, fica o seguinte, né? X elevado a meio. Tá? É dessa forma que a gente também pode escrever uma raiz quadrada em potenciação. Tá bom? É a mesma coisa aqui, ó. Raiz quadrada de x e x elevado a meio. Tá certo? E para resolver isso aqui, como é que nós fazemos? Ó, vai ficar o seguinte, né? X sendo multiplicado pelo seu expoente, que no caso é meio, elevado a meio menos 1. Multiplica a secante de x, mais a raiz quadrada de x, que multiplica... Bem, quem é a derivada da secante de x? Secante de x é secante de x vezes tangente de x, tá? Então, a derivada disso aqui é secante de x que multiplica tangente de x. Essa daqui é a derivada dessa aqui, tá? Da secante de x. Para cá, a gente já resolveu o que tínhamos que resolver, tá certo? Aqui nós já resolvemos tudo o que tínhamos para resolver. Nós precisamos resolver agora isso bem daqui, tá certo? Esse meio que multiplica x elevado a meio menos 1. Um detalhe importante, quando a gente fizer isso aqui, tá? Para resolver, vamos ter o seguinte, ó. Meio que multiplica x, né? Olha só o que a gente tem. Meio menos 1, a gente sabe que é menos meio. Então, vai ficar aqui menos meio, tá bom? Que multiplica a secante de x mais a raiz quadrada de x vezes a secante de x tangente de x, certo? Esse menos meio aqui, a gente pode colocar ele, tá? Fazer o inverso dele para tirar esse negativo do expoente. Então, ficamos o seguinte, ó. Meio que multiplica 1 sobre, tá? Aqui eu vou ter x elevado a meio, tá? Que multiplica a secante de x mais raiz quadrada de x vezes secante de x tangente de x. Tá ok? Isso aqui pra gente, ó, é uma raiz quadrada, tá bom? É a raiz quadrada de x. Então, para ficar isso aqui certinho, tá? E não errarmos, vamos ficar com o seguinte, tá bom? Que esse aqui já é o resultado da nossa derivada. 2 vamos multiplicar, no caso aqui, ó, é uma raiz quadrada de x. Então, vamos ficar com meio sobre 2, que multiplica a raiz quadrada de x, que multiplica secante de x, mais raiz de x, certo? Que multiplica secante de x vezes tangente de x, tá ok? E aqui nós temos a nossa derivada, tá? Aqui você poderia também colocar o secante de x em evidência, tá bom? Mas fique à vontade, a gente vai ficando por aqui nessa derivada. Vamos fazer aí outra derivada, tá bom? Para continuarmos o vídeo. Temos aqui então agora a função f de x igual a x que multiplica cotangente de x, tá? Primeiro, a gente tem a multiplicaçãozinha aqui, tá? No meio deles, a gente já sabe disso. E para isso, a gente precisa aplicar a regrinha do produto que a gente acabou de ver na questão anterior, tá? Que é o quê? A derivada do primeiro vezes o segundo mais a derivada do... Ou melhor, o primeiro vezes a derivada do segundo, tá bom? Essa aqui é a regrinha que vamos utilizar. Vou colocar eles aqui, tá bom? De uma forma certinha para a gente poder começar a derivar. F' de x é igual. Ó, vamos primeiramente derivar o x,
e vamos multiplicar pela cotangente de x, certo? Mas, agora ficamos com x que multiplica a derivada da cotangente de x. Gente, a derivada de x a gente sabe que é 1, tá? Isso aqui nem precisa colocar. Então, 1 que multiplica a cotangente de x vai ficar cotangente de x mesmo. Então, vamos ter que f' de x é igual cotangente de x mais, ó, cotangente de x, a gente sabe que é menos cossecante ao quadrado de x, tá? A derivada. Então, vamos ficar com x que multiplica menos, tá? Cossecante ao quadrado de x, tá ok? E, para finalizar, a gente precisa apenas organizar isso aqui, ficando com que f' de x é igual a cotangente de x menos, porque ó, mais com menos vai dar menos, né? X que multiplica cossecante. Opa, cossecante. Eu vou colocar com cossec aqui. Cossecante ao quadrado de x, tá? Eu acabei não colocando o ezinho aqui. E essa daqui, ó, é a derivada da nossa função x que multiplica cotangente de x, tá ok? Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe, deixa teu like, se inscreve no canal. E vou deixar para vocês aqui no final do vídeo 2 playlists de derivadas, tá ok? Uma de derivada simples e a outra de derivada da regra da cadeia. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!